Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. A nossa ajuda vem do Senhor. Pai, o professor Clodoaldo, Reginaldo, precisa, Senhor, de saúde. E é o Senhor que pode dar. Toca no seu corpo, Pai, e tudo aquilo que está gerando esse mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela sua dedicação, pela sua presteza, e nós abençoamos a saúde dele nesta hora. Clamamos pela vida de cada aluno, de cada família. Tem sido uma bênção, Senhor, aprender mais de Ti, conhecer a Tua palavra, para que a cada dia nós possamos melhorar mais e mais para lidar com o Seu povo, com a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. O Clodoaldo é um amigo nosso, outro pastor, e ele começou a receber a bênção, Clodoaldo. Professor Reginaldo, inclusive, eu tive uma reunião de pastores sábado. Certo. A pastora Lu estava lá e a pastora Lorena também. Eu tive a oportunidade de passar 2 trechos do vídeo, sabe? Na verdade, o primeiro momento eu falei, né, com a nação, a vocação. E depois eu coloquei mais ou menos 10 minutos do vídeo, quando ele fala a respeito para que o apóstolo Paulo foi chamado, para pregar o evangelho. E quando ele entra naquela parte da igreja do colega dele nos Estados Unidos, que o boletim, o jornalzinho era perfeito, né? Maravilhoso, mas ali falava o nome do pastor da igreja, os seus auxiliares, dos ministérios, mas não falava do dono da igreja. Então, eu coloquei a parte que ele falou que a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é do pastor, a igreja não é do pregador, a igreja não é do missionário, a igreja é do Senhor Jesus. E poucas vezes nós falamos do dono da igreja nas nossas pregações, na igreja, sabe? Falamos muito sobre placa de igreja, exaltamos muito a igreja e falamos pouco do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, todos os pastores ouviram e entenderam, né? E para alguns deles eu até vou mandar o link do vídeo, porque eles querem assistir. Fantástico, maravilhoso. O pastor foi muito feliz na indicação do vídeo. E também o palestrante também foi muito feliz nas colocações dele. Esse é o meu comentário. Muito bem. Quem mais dos irmãos que gostaria de comentar, que ainda não comentou, nas aulas anteriores? Tem mais algum irmão ou irmã que ainda não comentou sobre o vídeo a respeito de vocação, ali palestrado pelo Ronaldo Lidório? Em aula online, pastor Reginaldo, a gente tem que perguntar diretamente para o freguês, assim, fulaninho, fale a sua opinião. Então, vamos ver aqui, deixa eu pegar o nome dos fulanos aqui, ó. Olha, ó, vamos aqui, César Yoshida, Cleonice, Cristiane, Gabriela, Juliano, Cláudia, Ellen, Jaqueline, Joaquim, Joaquim Neto, primeiro o Bandeira, depois o Neto, Juliana, Luiz Almeida, Moacir, Patrícia, Leroy Merlin, né? Pastora Luciene, Sondimar e Wesley. Então, de todos os fulanos aí, eu lembro de aí mais de meia dúzia terem já destacado o seu comentário. Dos irmãos que receberam o vídeo, assistiram, quem é que ainda falta comentar? Eu falei do vídeo na aula passada. Não, tranquilo. Quem já falou, tranquilo, ok. Mas tem mais alguém quem ainda não falou?
Olha, enquanto você decide se você já falou ou não falou, eu preparei aqui bem, acho que um dos textos mais importantes do livro está no capítulo 10. Capítulo 10, é do seu livro. O caráter do ministro cristão. O autor inicia com as qualidades pessoais e naturais do que serve na igreja, né? O ministro cristão nada mais é do que a pessoa que serve na igreja. E aí, primeira questão dessas qualidades são as qualidades sociais, né? Que geralmente o obreiro se preocupa com a sua espiritualidade, mas nem sempre com a sua sociabilidade. Isso é tão importante, né? Aí cita Mateus 16, Deus manda testemunhar a toda a criatura. Ou seja, todos são seres sociais. E aí, finalmente, ele diz que devemos estar preparados para isso. Isaías 6:8 nos diz quem há de ir por nós. Isso nos diz que Deus usa homens para falar a homens. De maneira geral, no nosso Brasil, houve uma época que a igreja evangélica Caiu, hein? Pessoal, aconteceu igual a semana passada. Enquanto o professor volta, vamos falar um pouco aí, você que não falou, você que já falou, quer falar mais um pouquinho? Vamos falar sobre o vídeo e sobre a disciplina, que eu tenho contado para todo mundo, orgulhoso de que estou fazendo a disciplina sobre teologia pastoral, porque é uma tônica, né, que a gente percebe que nós temos necessidade, mesmo sem ter o rótulo, né, sem ter o título. Vamos conversar um pouco enquanto o professor não volta? Ok, pessoal, estamos aqui de beleza. volta. Obrigado. Pessoal, tranquilo. Houve uma época no Brasil que a igreja não fazia muita questão de ser social. A igreja, a não ser que ela queria mesmo fazer, era o isolamento social. Ela não comunicava com o outro. E quando a gente fala dessa qualidade social do obreiro, isso tem a ver com o bem-estar do próximo, com a amabilidade ao próximo, com o cuidado do outro. Uma das passagens mais chocantes que existe é aquela do bom samaritano, né? A ajuda ao próximo não veio com o homem da religião, com o sacerdote, e nem com o cara do louvor, com o levita, mas veio com um desgraçado, com um miserável. Essa era a alcunha social de um samaritano, um desgraçado, um miserável que se misturou com a gente. Porque o samaritano ele era meio irmão do judeu, um hermanastro. Então, ele não era aceito no templo dos judeus. Tanto é que eles, cansados de serem escorraçados, eles começaram a adorar lá no templo, lá no Monte Gerizim, né? Enfim. Então, a ideia de desenvolver qualidades sociais, isso é muito importante porque Jesus já nos deixou o exemplo. Inclusive, quero destacar aqui um livro do Price, A Pedagogia de Jesus. É um livro muito esclarecedor, não só sobre a pedagogia de Jesus, o modelo educacional que ele adotava, como ele educava as pessoas, enfim.
mas a maneira como ele se comunicava socialmente. Porque ter esse lado social, não estamos falando aqui de assistência social, mas ter essa vibe social, essa conexão social com quem está fora da igreja, quem está além da igreja, isso só passa pela comunicação. E aí, comunicar com o outro, comunicar com o que é diferente, isso é sempre um exercício de alteridade, né? Compreender o outro dentro dos limites da sua diferença e da sua cultura. Então, talvez hoje a gente não seja mais tão antissocial como já foi há 20, 30 anos atrás. Mas a igreja ela precisa dessa conexão social com o próximo, com o outro. Essa interação social da igreja lhe fará bem. Depois ele fala aqui, no segundo tópico, que dentre essas qualidades tem também a formação teológica. Olha, isso vem ao nosso encontro, né? Curso, formação, fé e família. Aí, vocês viram que o autor é pastor, ele não é um erudito. Então, ele escreve como pastor e tinha que ser um pastor escrever sobre teologia pastoral, não é verdade? Se o livro fosse escrito por um pastor que passou a vida no gabinete, a vida na cátedra, na academia, na universidade, aí a gente ficaria, às vezes, até desconfiado, né? Porque lhe faltaria a praxis pastoral. Então, é claro que esse pastor ele tem uma vida acadêmica. Ele já foi professor universitário, hoje não é mais. Ele ficou só no exercício pastoral. Então, ele é muito simples a maneira de escrever, mas objetivo. Ele diz que o obreiro que não lê, não estuda, não pesquisa, não participa de estudos apropriados e não se interessa pela educação e pela cultura, deixa de aprender, para no tempo e no espaço e passa a ser repetitivo em sua congregação. Eu estou sorrindo aqui porque quando eu era pastor de uma igreja local, um trabalho local, ali em Brasília, na QN11, e eu achei foi bom que quando eles me transferiram, porque chegou uma hora que eu não tinha mais sermão novo para pregar, né? Os irmãos já sabiam de cor e salteado as minhas mensagens, né? Então, quando a gente não buscou, não estudou, não pesquisou mais novas mensagens, a partir da escritura, a gente começa com as repetições. Aí ele diz que os obreiros há que não dão importância ao melhoramento de sua cultura geral. E alguns, por obscurantismo ou anti-intelectualismo, né, até são contrários a buscar a cultura, né? Não, só leio a Bíblia. Eu não leio livro evangélico, só leio a Bíblia. Né? Eu não leio também literatura popular, não leio. Eu só leio sobre... eu já vi o obreiro dizer isso, eu só leio sobre dizerem nessa direção, né? Evidentemente. Só sobre os personagens da Bíblia. Personagens mudando, eu não leio. Você acha que eu vou ler tal de Irmãos Karamazov? Eu não vou ler nada. O que eu tenho a ver com esses caras? Você acha que eu vou ler Crônica de Nárnia? Né? Negócio de Crônica de Nárnia. O cara nem sabe o que é as Crônicas de Nárnia. É uma história infantil do mais alto nível da literatura inglesa, escrita por um professor de escola dominical, escrita por um teólogo, né? Escrita por um pastor, por C.S. Lewis. Escreveu uma história num ambiente ultra realista, né? Mas com
um fundo, uma perspectiva totalmente cristã. É muito interessante. E aí, ele fala que esses obreiros, eles não estão sendo atualizados. Olha, irmãos, no geral, todas as pessoas, elas devem serem sujeitos, né, do seu próprio saber, cada indivíduo é responsável pelo seu próprio aprendizado. Agora, quando a gente fala de igreja, nós temos, no geral, nós chamamos de obreiros, de líderes, de pastores. Cada ministério tem a sua maneira eclesiástica apropriada de chamá-los, né? Mas não é pegar no pé porque são obreiros. É porque os obreiros, eles são separados pela liderança. Eles foram buscados pela liderança, observados, garimpados pela liderança. Houve investimento aqui, investimento ali. E, naturalmente, a igreja, ela espera boas coisas dos obreiros. Inclusive, boa qualificação bíblica, boa formação teológica, uma pessoa que tenha uma boa cultura, uma pessoa que seja respeitoso, que seja moderado, equilibrado. Então, essas qualidades, elas são naturalmente exigidas de nós que somos obreiros. Aí depois ele ponta o terceiro tópico, a coragem. Coragem, terceiro tópico, página 82. Foi esta a qualidade que distinguiu sobremaneira os grandes homens de Deus no passado, a saber, Paulo, Pedro, Elias, João, Moisés e outros. Para não citar mais personagens, né? Circunstâncias que exigem coragem do ministro, segundo o autor. Letra A. Para apresentar o evangelho na sua pureza e interesse ao pecador. B. Para defender as doutrinas cristãs dos que as deturpam. C. Para defender o rebanho dos inimigos sob perigos, às vezes, para evangelizar os perdidos e mostrar-lhes a verdade, para enfrentar as hostilidades políticas, raciais, sociais contra o evangelho de Jesus Cristo, para tomar as medidas disciplinares necessárias ao desenvolvimento espiritual do crente, para enfrentar o diabo que luta contra a igreja. Eu quero comentar aqui brevemente o tópico A e o B, para apresentar o evangelho na sua pureza ao pecador. Parece uma coisa contraditória, né? Ter coragem para apresentar o evangelho. Não deveria ser natural essa apresentação? Mas requer coragem. Essa coragem, impulsionada com o poder do Espírito, faz que essa apresentação do Evangelho seja totalmente eficaz. Totalmente eficaz. Então, as pessoas que pensam, quando eu falo as pessoas, os alunos, as alunas, que de maneira geral pensam em pregar o Evangelho, falar do Evangelho, independente do contexto, do ambiente ou do público, deve pensar nisso. Coragem, né? Vivacidade
na pregação do evangelho. Tem que transmitir o evangelho, quando pregado, tem que transmitir vida. Tem que transmitir transformação. Mas na ponta de cá, precisa ter coragem de quem está apresentando. A segunda parte, letra B, para defender as doutrinas cristãs do que as deturpam. Aí, um dos problemas básico da Igreja Evangélica Brasileira hoje é o avanço das heresias e, consequentemente, dos hereges. Por exemplo, nós temos muitas esquisitices, né? Um conjunto de heresias pregado por um conjunto de hereges. Tem alguns que são irreconciliáveis. Por exemplo, eu vou ter que citar os nomes. Agenor Duque. Isso aí, irmãos, é uma caixinha do inferno cheia de heresias. Agenor Duque. Um rapaz que fez muito sucesso, mas agora está sendo expurgado, inclusive no meio assembleano, porque ele está colecionando heresias demais. A Yosef Akiva é muita heresia. Uma delas, de tantas, né? Ele disse que Deus não houve crente que não o dizima. Se você vacilar um mês na entrega, na fidelidade ao dízimo, Deus vai passar aquele mês todinho sem te ouvir. Aí por aí vai, entre tantas. E agora, Eduardo Reis. Eduardo Reis, esses nomes aí, ó, Agenor Duque, Yosef Akiva, Eduardo Reis, direto na internet você vai ver um conjunto de heresias. Então a igreja, ela precisa também dessa coragem para enfrentar a mentira, para enfrentar a heresia. Eu já disse uma vez em sala de aula, por parte de Jesus, não houve nenhuma amistosidade com os falsos profetas. Por parte de Paulo, não houve nenhum apreço e nenhum clima amistoso de Paulo com os falsos profetas, os hereges. Pedro também não foi nada amistoso com os hereges. O João chamou-os de anticristo e de falsos profetas. Judas disse que eles são como nuvens sem água. Judas disse que eles são como rochas submersas no mar. Ou seja, são iceberg, né? Então, a postura das escrituras é essa daí. Isso para não falar de Elias, em relação aos falsos profetas de Baal. Isso para não falar dentre tantos, né? Então, é preciso coragem para defender a igreja e as suas doutrinas nos dias que vivemos. Depois aqui, 3.2, característica de uma pessoa covarde, né? É o contrário aqui. Aí você tem aí várias, né? Adultera a mensagem, procura defender mais a sua vida do que a do rebanho. Eu achei isso aqui importante, pastor Luiz, sabe? Achei isso aqui importante, pastor Luiz, porque eu já conheci obreiros que eles sempre defendiam a família deles. Eu achava isso importante. Mas eles nunca defendiam o rebanho. As famílias não estão associadas juntas, né? Família do obreiro, do pastor, família da igreja, a igreja também. Então, tem obreiros que se acovardam, eles não defendem, né, o seu próprio rebanho.
Aí aqui ele diz, prefere fazer alianças políticas e de outros tipos, assumir uma posição em defesa da verdade, nunca tomam qualquer atitude disciplinar contra os crentes que andam errados e por aí vai. Aí agora, depois da coragem, ele cita a dignidade. Dignidade. Ele diz que não se deve confundir essa qualidade com empáfia, dureza ou descortesia. A dignidade se manifesta evitando os seguintes comportamentos, né? Evitando, né? Comportamento infantil, no relacionamento com aqueles que está ministrando, familiaridade exagerada com os subalternos superiores. Tem um pastor, eu admiro muito o trabalho dele, e uma vez aqui em Goiânia, já há uns 12 anos, ele pregou sobre os 7 cálices da mesa do pastor. Os 7 cálices da mesa do pastor. O nome dele é Estevão Fernandes. Não é aquele pastor da Renascer em Cristo, aquele que é famoso, não. O Estevão Hernandes, não, viu? É o Estevão Fernandes. Estevão É um da Fernandes. Paraíba, pastor. É um paraibano, Paraíba. Um grandão, alto. Isso. Muito bacana. Exatamente. Ele está há 40 anos pastoreando a mesma igreja. Inclusive, ele disse que quando Deus o chamou e falou, Senhor, eu quero atender o teu chamado. Se o Senhor puder me atender um só pedido. Eu quero pastorear uma única igreja, a mesma vida, durante a vida inteira. Um dos cálices da mesa do pastor, para ele, é quando o pastor perde a sua dignidade em algum sentido, tipo assim, pegou dinheiro emprestado, outra coisa, e aí ele fica na mão do membro, né? Ele fica na mão do membro. Eu não estou aqui desfazendo do membro ou dos membros, né? Mas existem pessoas mesmo evangélicas, né? E aí, o pastor ele fica sem nenhuma segurança quando ele de alguma coisa. É a mesma coisa quando o pastor ele conta os seus anseios, os seus segredos, a A, a B ou a C. Isso é muito complicado também. Ele também lembra que ele falou sobre isso. É o tipo Sansão, né? Que com Sansão foi contando os seus segredinhos para Dalila, aqui, aqui, ali, e ele não percebia que ao contar os seus segredos para Dalila, ele estava contando os seus segredos para o diabo, né? É igual às vezes o irmão que está meio complicado com a esposa, e aí começa a ouvir os colegas da sinuca, do futebol, do beisebol, do tênis, e aí, não, pá, vamos sair, dar uma saidinha, te apresentar uma prima, te apresentar uma menina lá do trabalho, ou seja, facilmente as pessoas começam a ouvir a voz de Satanás quando ela vai contando os seus segredos, principalmente os segredos conjugais. Ou a irmã diz a uma amiga, né, lá do trabalho, olha, passo por isso e por aquilo, a amiga já arruma um plano externo para resolver um problema interno, apresenta um amigão lá da academia, bombadão, enfim. Então, eis aí quando nós pastores, nós obreiros, nos tornamos presas fáceis, né? Nesse processo de pastorear. E aí, ele fala também da irreverência no trato das coisas espirituais, traz com a Bíblia a oração, o púlpito, a pregação, o nome de Deus, os sacramentos, sacramento, a ceia e o batismo.
linguagem própria para a missão que se exerce com colega de ministério, ou mesmo pessoas de fora, piadas obscenas. Meus irmãos, eu tinha uma turma de alunos, isso durou 6 a 8 anos, não lembro o tempo exato, aqui no Ministério Vila Nova. E era de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia. Eu dava aula de segunda a sexta, pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes por semana. Entrava a turma e saía a turma, eu estava lá. E aí, engraçado que tinha 2 alunos. A característica, o perfil ministerial dos alunos. 80% era só pastores. Só pastores que já estavam pastoreando. Pastores que estavam há 1 ano, há 10 anos, há 15, há 20, há 25 e por aí vai. E eu tinha 2 alunos que eles tinham 2 características, contar piada. E os alunos eram pastores. Tinha um que contava sempre uma historinha no final de cada aula, mas uma historinha inofensiva. Mas tinha outro, irmão, que ele abruptamente interrompia a aula e sempre de maneira deselegante com as irmãs que ali estudavam, e ele falava palavras pejorativas, contava anedotas e, de maneira geral, a característica das piadas dele eram sempre obscenas, né? E aí eu fiquei pensando comigo, como é que é lá na igreja dele? E aí depois eu tive a resposta para essa pergunta. Lá na igreja dele, ele era também obsceno. Às vezes alguns maridos ficavam até desconfiados, saíam da igreja. Então, o obreiro não pode perder a sua dignidade. Tem que ter linguagem sadia, tem que manter-se equilibrado nos tipos de relacionamento que ele vai desenvolvendo. Aqui uma que eu achei muito importante também, a descrição. Deixa eu só verificar aqui o tempo. Agora tem um intervalo. Descrição. O ministro deve ser prudente em todas as coisas e agir sempre de acordo com o decoro, ou seja, com a liturgia do cargo, não é verdade? Pessoas pensam que não tem, mas cada cargo que a gente ocupa na igreja tem uma liturgia. Uma liturgia que envolve linguagem, envolve um tipo de veste, envolve um tipo de trato. Cada cargo na igreja tem uma liturgia. Essa liturgia ela pode ser tanto para algumas igrejas mais rígida, quanto para outras um tanto flexíveis. Enfim, mas tem a liturgia. Na verdade, tem a liturgia. É igual, por exemplo, no dia da homenagem do pastor. Me encontrei com o pastor Luiz lá na Câmara. Rapaz, o pastor Luiz, meu irmão, tava... Eu acho que eu nem sei qual é o nome daquela roupa ali, ó. Um smoker, né? Uma borboletinha aqui. Meu irmão, pensa no negão invocado, ó. Ou seja, havia uma liturgia para aquele momento, né? E estava todo mundo ali, muito social, muito elegante, muito bem vestido, para que pudéssemos receber aquela Wesley tá homenagem. aí. Pergunta o Wesley do que ele está rindo aí, professor, se eu estou dentro da liturgia. Eu, Wesley. Wesley. Pastor Luiz está dentro da liturgia, Wesley? Não, tá arrumadinho. 100%. Tá. Reginaldo, A liturgia do pastor Luiz é mais flexível, né? o pastor Luiz ficou tão entusiasmado com a homenagem que ele largou o seminário para trás, não fez a prova, quase que ele fica retido na disciplina sem a nota.
Pois é. Não, mas o Wesley, o pastor Luiz, ele tem uma liturgia mais flexível. Eu nunca esqueci, rapaz, ó. O professor Marcel, primeira vez que ele deu aula, e aí um dia nós nos encontramos, geralmente é o sábado, a gente se encontra para tomar um café, alguma coisa, ou então eu vou na casa dele, ele mora aqui pertinho de casa. Aí o Marcel, rapaz, Rinaldo, pastor é aquele, rapaz, pra que negão fortão, meu irmão, você viu lá? Maceta de pastor. Eu nunca esqueci, ó. Cara acostumado com pastor, tipo a gente, né? Da ala dos barrigudos, quando vê um pastorzão, parrudão, os caras ficam meio assim, espantados, né? Professor, é porque o negócio aqui em casa é rígido. É isso, não é? É rígido, o trato aqui é rígido. A mulher não dá moleza, não. Pois é, tem que estar sempre buscando uma boa forma. Isso é muito importante. Igual o Marcel. O Marcel era gordinho. Eu gordinho. E foi indo. Começou a fazer academia. Eu acho que ele mais falta do que vai, mas ele está fazendo academia, né? Meus irmãos. Professor. Pastor Reginaldo. Amor, peraí. Pastor Reginaldo. E a cabeleira do pastor Marcel? Você já prestou atenção? Ele tem uma cabeleira, pastor, aquela cabeleira do pastor Marcel, aquilo lá, pastor. Se fosse nos anos 50, não entrava na Assembleia de Deus, não. Pois é, olha, eu pego no pé dele por causa daquela cabeleira de Marcel, rapaz, ó. Eu tenho que indicar para as igrejas mais tradicionais, mas você com esse cabelo aí de Paulo Ricardo, você não vai ser aceito, não, né? Aí. Literalmente. Não, e o cabelo dele, naturalmente, não tem aquele joguinho, aquele negócio de cair para um lado para o outro, não. Pastor Luiz, lembrou do irmão que fala do Pablo Vittar, né? É verdade. Esse irmão também gosta do cabelinho liso, né? Né? Aí eu falei, Marcel, o que você fez? Marcel falou, eu fiz uma balaiagem no cabelo. Balaiagem? Que negócio é esse, Marcel? Eu pensei que ele tinha falado boloiagem, né? Baitolagem, né? Mas balaiagem deve ser um procedimento de alisamento de cabelo, eu não sei. Professor, nesse tópico da dignidade, o senhor falou num ponto aí que é muito importante e parabenizar os nossos alunos, porque eu de pastor sou eu, a Lu, pastor Moacir e pastora Valéria, né? A pastora Lu também. Somos 5, mais ou menos, fazendo, e a maioria dos alunos não são pastores, né? Pastora Lorena. E o senhor disse... Pastora Lorena. A Loló, isso, pastora Lorena. Então, eu quero parabenizar os alunos, porque o senhor falou a respeito da classe que o senhor estava dando aula, que a maioria eram pastores. Então, eu fico feliz, porque a maioria não são pastores e estão fazendo o seminário, uma disciplina como essa, é muito bacana. Eu quero falar um pouquinho sobre essa dignidade, e o senhor tocou num ponto muito importante. Porque o pastor que não tem dignidade, né, ele dificilmente vai levar a obra de Deus a sério. O senhor falou na última aula a respeito da responsabilidade financeira da igreja, e se o pastor não fosse cuidadoso com as finanças dele, dificilmente seria da igreja. E eu vejo isso na mesma questão da dignidade. Porque ele fala assim, não se deve confundir essa qualidade com empáfia, dureza ou distorcia, né? A dignidade se manifesta evitando os seguintes comportamentos. E fala do comportamento infantil, relacionamento com aqueles quem está ministrando espiritualmente. Isso é um dos fatores que, por exemplo, a gente fala, eu acho que eu falei no primeiro ou no segundo culto, quando o preletor, seja o diácono, seja o pastor, seja o irmão, vai ministrar a palavra. Então, naquele momento,
O líder que tem dignidade, que é digno, transmite essa dignidade para os seus obreiros. Porque se eu não, enquanto líder, não tenho dignidade, eu não consigo pedir ou querer que alguém também viva isso. E eu percebo que não pois tem sido muito escasso, muito difícil no nosso meio, entende? Referências de líderes que tenham dignidade. Porque, querendo ou não, hoje, nós, enquanto pastores, viramos, lógico, toda a profissão, todo o trabalho tem as suas diferenças, mas nós viramos assunto de risos, de deboche, né? Então, quando o senhor falou a respeito disso, me chamou muito a atenção com relação à linguagem própria, né? Familiaridade exagerada com os subalternos ou superiores. Então, é importante que o líder ele se posiciona. Eu sou brincalhão, eu gosto de sorrir, eu dou abertura para os meus liderados, mas eles precisam saber que eu sou um homem que tem uma postura, né, de dignidade diante deles, para com eles e deles para comigo. Porque uma das coisas que a gente não percebe que todo trato nosso com a nossa liderança, nós estamos dando oportunidade a eles de aprender alguma coisa conosco. E quando o senhor frisou essa questão da dignidade relacionada ao pastor, foi o que me chamou a atenção, tá? Isso, é muito importante o pastor manter-se digno, né? Nos seus relacionamentos, né? Na sua maneira de lidar, cuidar, e sobretudo de pastorear. Nós estamos agora, meus irmãos, a 8h35. Nós vamos aí para um intervalo de 10 minutos e daqui a pouco a gente retoma, viu? Um intervalo aí, você esticar as pernas, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta, viu? 10 minutinhos. A próxima característica apresentada pelo autor é a autodisciplina. Eles descobriram que não tiver domínio próprio, jamais será um bom obreiro. A autodisciplina é autocontrole, equilíbrio, sobriedade, temperança e serenidade. E essa autodisciplina exige várias questões aqui importantes, viu? Na próxima página nós temos aí, exige a disciplina do próprio eu, Aí a instrução do autor é equilibrar essa questão do eu. Em outras palavras, manter a ausência do eu. E eu acredito que manter a ausência do eu não é a negação do eu, né? E aí, ele fecha aí a letra A dizendo que nós somos interlocutores de Deus. Só um exemplo. Na Bíblia, o modelo profético diz assim: assim diz o Senhor. Nós temos vistos aqui e ali algumas pessoas, elas dizem que estão profetizando e elas falam na primeira pessoa, né? Ou seja, é um tanto distante daquilo que a gente vê na Bíblia. Aí ele fala que a disciplina da devoção pessoal e diária, isso aí para ele é imprescindível. A devoção pessoal, isso é muito importante. E diária.
vamos aqui pensar aqui. Nós, enquanto obreiros, enquanto servos, o que faz parte do nosso cotidiano, da nossa devoção diária, né? Orações, leituras, petições, arrependimento, né? Temos sempre que lembrar, que nos lembrar que somos pecadores, que cometemos pecados. O estudo deve fazer parte dessa vida devocional, a meditação. Nem yoga não, de repente alguém está pensando que eu estou falando yoga, mas não é. Letra C, a distribuição e o uso do tempo disponível. A gestão do tempo nem sempre é algo assim prazeroso para a vida de alguns, né? Nós temos pessoas que têm muita dificuldade com o tempo. Elas nunca chegam no horário correto. Elas nunca começam na hora que deveria começar. E isso com um distanciamento muito grande, de meia hora, 1 hora. Tem pessoas que elas acham que, por exemplo, que essa questão de não ter disciplina com o tempo, com o horário, que isso é uma coisa intrínseca a ela. Isso pode estar ligado também com o desenvolvimento de hábitos que não são saudáveis. Então, a gente tem que buscar desenvolver hábitos saudáveis. Até indico aí um livro, é um livro clássico, muito conhecido, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Isso é muito importante. Por quê? Hábitos a gente pode mudar. A gente pode melhorá-los, né? Depois ele fala dos relacionamentos com a sociedade, eu já citei isso. No ponto 7, ele apresenta uma questão que tem a ver com a letra C, assiduidade e pontualidade. A assiduidade é não faltar aos compromissos, aos horários, às reuniões, aos tratos. Pontualidade é chegar antes do tempo. A tudo isso, a pontualidade serve para líderes e liderados jamais poderão tomar de conta da sua rotina. Professor, por favor, repete aí assiduidade, por favor. Assiduidade é não faltar aos compromissos, aos horários, às reuniões, aos tratos. Pontualidade. Tá bom. Isso, pontualidade. O Guilherme ouviu? O Wesley ouviu isso aí? Isso aí é importante. Né, Wesley? Guilherme, Leroy, assiduidade. Cadê eles? Deixa eu olhar aqui pro rostinho dele. Wesley, cadê você? As 99 estava lá? Pastor, as 99 estava lá? Eu já passei dessa parte já. Vamos lá. É só isso. E a pontualidade é chegar antes do tempo, tudo isso. Então, vamos aqui. Eu vou colocar aqui o ponto de vista de quem está conduzindo a obra, o ponto de vista do pastor da igreja. E ele tem dificuldade com pessoas que tropeçam nas duas qualidades.
na pontualidade e na assiduidade. Na assiduidade e na pontualidade. Na assiduidade, o pastor fica preocupado, ele nunca sabe se aquela pessoa virá. O pastor não sabe se ela vem. Falta muito, não sabe se ela vem. Então, o comportamento, com a falta de assiduidade, expõe insegurança na liderança. A liderança não sabe se pode confiar, se vem ou se não vem. Posso contar ou não posso contar com ela ou com ele. E a pontualidade. Tem pessoas que são até assíduas, né? Até participam. Estão presentes nas reuniões, nos eventos. Mas elas não são pontuais. Você sabe que ela virá. É comum ela vir, ela participar. Só que você nunca sabe que horas que ela vai chegar. Então, de maneira geral, você não pode contar com ela. Eu estou falando isso aqui enquanto dilema de líder. Né? É igual os irmãos que têm empresa. Funcionário que não tem assiduidade, que falta demais. Os irmãos não podem contar com eles. Os funcionários só chegam atrasados. Não dá para contar, né? Então, na obra de Deus é algo parecido, né? Algo parecido. Aí depois ele fala da polidez, né? Ponto 8, refere-se às boas maneiras no trato com as pessoas. Ao repreender um crente, aí ele fala, veja a recomendação. De maneira geral, polidez tem a ver com aquilo que é tratável. E essa é uma das qualidades que a gente precisa desenvolver na obra de Deus. Sermos tratável, sabermos discutir, sabermos ouvir, falar, propor. Então, é importante isso ser desenvolvido na vida do líder. Aí agora, irmãos, tem umas instruções práticas que estão aí na página 86, letra A. Aí, caiu. Tá voltando, pastor Reginaldo. a minha participação cai. Sempre que cai é a mesma coisa, ó. É uma ligação que vem com o nome do Zoom, né? E eu não atendo essa ligação. Só que quando ela aparece, ela já me desconecta dos irmãos. Ligação do Zoom. Não sei por que acontece isso. Aí, agora, a partir da letra A, vejamos aqui rapidamente algumas questões. Letra A, ele diz, ó, cuidado ao chamar a atenção de uma criança, filho ou não de crente. Então, de maneira geral, essas instruções, elas são básicas. Elas têm a ver com a nossa maneira de servir, de tratar, de se relacionar na igreja. Vocês já viram, às vezes, alguém está pregando efervescentemente, empolgadamente, poderosamente, e aí o pregador, não sei porquê, houve um episódio, ele repreendeu uma pessoa e acaba tudo ali. Então tem que ter muito cuidado
como nós lidamos publicamente com as pessoas, né? Isso é muito importante. Na letra B, é uma das questões que eu só aprendi depois que eu completei 20 anos de idade. Saber dizer não. Até 20 anos de idade, eu não sabia dizer não. Eu era literalmente uma Maria vai com as outras, né? Depois eu descobri que tinha no vocabulário e no dicionário a palavra sim. Aí, você começou assim, pô, não, eu comecei a exercer, né, a minha própria vontade também, né? Depois, aqui, saiba dar ordens, né? É claro que um dos exercícios mais difíceis que tem é saber dar ordem. Principalmente por causa do pouco tempo na obra de Deus, o pouco tempo na fé. E temos irmãos cuidadosos que não querem parecerem que são arrogantes. Então, com isso, eles preferem, às vezes, não falar e eles não vão desenvolvendo essa qualidade, que é uma qualidade, né? Saber da ordem. Aí ele diz que não esqueça as duas palavras-chave da boa convivência social. Obrigado e por favor. Especialmente na igreja, o pastor conta com voluntários que se colocam à disposição de servir ao líder nas suas diversas tarefas. É uma forma de delicadeza dar ordem de forma deselegante para com as pessoas que, sem remuneração, prestam seus serviços como auxiliares do pastor. Já discuti isso aí em outro momento, que eu não posso pensar que eu, enquanto líder, enquanto pastor, eu sou o patrão e os irmãos são meus empregados. Não, não é. A nossa relação não é estabelecida nesse formato de patrão e empregado, né? Mas de líder e liderados e, de maneira geral, de servos, né? Aí ele diz que não se pode confundir a forma de sugerir ou solicitar qualquer serviço para um voluntário que colabora meses, anos em uma igreja. Ao tratar um colega de ministério, faça com respeito e com amor. Aí ele cita Paulo aqui, Filipenses 2 e 3, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, antes com humildade. Ainda Filipenses 2 e 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí ele cita também outra passagem, lá na última página, na última linha: entre vós será dessa forma. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. É Jesus estabelecendo a maneira, né, de uma liderança servidora. Aí ele cita João 13, na próxima página, dizendo: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão de que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí, ele vai fechar aqui com as questões bem práticas, né? Essas questões aqui, para os irmãos sofisticados, igual os irmãos Fé e Família, nem é necessário falar, né? O padrão Fé e Família está lá em cima, né? Nesse sentido aqui que eu quero me reportar. O asseio, né? O porte pessoal. Por não ser uma qualidade espiritual, às vezes é negligenciada. É claro, irmão, são questões que eu falei para os irmãos estão num padrão lá em cima. Mas, de maneira geral, em escola bíblica de obreiros, que eu tenho ministrado aí em vários estados, sempre a gente ouve falar dessa questão do asseio do obreiro, da obreira, o cuidado com o cabelo, o cuidado com o cheiro, né? Com o odor, o cuidado com o hálito. Essas coisas são importantes, né?
Então, elas são destacadas aqui. E o autor aqui fala várias coisas, né? Até de sapato engraxados, né? E até hoje eu engraxo os meus sapatos, né? De vez em quando a Lívia quer fazer uma médiazinha para mim, engraxa um, lá de vez em quando. Enfim, depois ele volta a falar no assunto pontualidade. Ou seja, em 3 tópicos diferentes, o autor ele fala da questão da fidelidade com o horário no trabalho da igreja, né? Na visita da igreja. Então, isso é muito importante ser pensado, né? Ser discutido por todos nós. E esse capítulo 10 era o que eu tinha separado. Ele é um capítulo, até onde nós fomos, ele é um capítulo muito objetivo, né? Muito direto. E todos os irmãos que participaram, que nós trabalhamos praticamente todos os capítulos do 1 ao 10, né? Eu acho que nós pulamos só o 9 só. Então, nós trabalhamos aí 70%, quase 80% do texto. E aqui eu fazia igual a professora Glaucia me instruiu. Irmã Juliana, irmão César Yoshida, Cleonice, Cristiane, Gabriela, Juliano, Glaucia, Ellen, Lorena, pastora Luciene, Joaquim Bandeira, Joaquim Neto, Luiz Almeida, Moacir, Patrícia Leroy, pastora Luciene Cardoso, Som de Mar, Wesley. De maneira geral, quais foram as observações, em que contribuiu essa disciplina para a vida e para o ministério de vocês? Em que contribuiu essa disciplina para a vida e para o ministério de vocês? Eu posso ouvir todos, se todos quiserem falar. Fique à vontade, viu? Eu, a respeito do vídeo, que eu não falei, onde me chamou a atenção foi a questão do jornalzinho, igual o pastor Luiz falou, e teve um curso na nossa igreja, que a professora Glaucia e um companheiro dela que dá coach, que dá aula, teve esse curso na nossa igreja, e teve um pastor, e teve um momento que a gente se separou 2 a 2, né? E teve o nosso pastor Luiz, ficou separado com um rapaz de cadeira de rodas, não sei se ele lembra disso. E o sonho desse rapaz era ser pastor. E o pastor Luiz indagou a ele o porquê que ele estava de cadeira de rodas, né? E ele disse que foi por causa, se eu não me engano, foi por causa de uma discussão que ele presenciou e acho que o marido de uma mulher ia atirar na esposa e nas 2 filhas. E esse rapaz entrou no meio e levou os tiros para defender aquela mulher e aquelas crianças. E foi um momento muito emocionante, que aquilo me marcou muito. Já tem, acho que 1 ano que aconteceu esse curso na nossa igreja, e isso vem me marcando muito. E essa aula, esse tema, né, me trouxe na memória essa história, porque o pastor Luiz falou assim: diante de você, eu não me considero um pastor, e sim você, porque você deu a sua vida em favor daquelas mulheres. E então eu vejo que o pastoreado é um chamado do Senhor para nós mesmos. Deus escolhe aquelas pessoas, e o que eu tenho para falar é que a aula foi maravilhosa. Oh, graças a Deus. Mais irmãos que devem comentar? Pastor Reginaldo, eu quero registrar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do senhor, pela dedicação e pelo amor que o senhor tem e o carinho que o senhor separa para a gente. Muito obrigada
porque fundamentar um ministério não é fácil. Você tem, às vezes, tem algum entendimento em uma área, mas em outra você não tem. E você precisa de pessoas que tenham para auxiliar. Então, assim, essa disciplina do senhor foi muito boa com relação à vocação, da gente ter clareza de que todos são chamados por Deus, mas que parte desse chamado tem uma função específica. Isso, assim, eu penso que veio fundamentar aquilo que nós pensamos, que é função e não título, que nós não trabalhamos nessa questão de graduação para a pessoa pensar, hoje eu sou um diácono, o ano que vem eu vou ser um presbítero, e no terceiro ano eu vou ser não sei o quê, e no quarto um pastor. Assim, eu achei bom que desconstruiu essa ideia, que é o que nós pensamos, que a pessoa ela vem como chamado de Deus, como o senhor registrou, quando ela recebe Jesus, isso vai desenvolvendo nela, e essa questão de graduação não existe, e que é mais importante, a função do que o título. Então, assim, muito obrigado, senhor, por esse período. Amém. Eu registro aqui minha gratidão ao senhor e à sua esposa. Muito obrigada mesmo. Tá? Amém. Mais irmãos queiram falar sobre as contribuições da disciplina? Eu também queria... a Juliana, eu queria também agradecer. Suas aulas têm sido de grande valia, um grande aprendizado. E como o pastor Luiz falou, que no nosso grupo tem só 5 pastores e a maioria não são. Eu acredito que não são títulos que vêm acrescentar na vida de uma pessoa, mas sim o desejo que está no coração da pessoa em servir a Deus. E eu tenho buscado muito a isso, servir verdadeiramente ao Senhor. E aquele vídeo que o senhor postou para a gente estar assistindo, daquela missionária, quando conta a história dela, eu vi quanto que ela tem as características que o senhor ministrou nesse capítulo 10, que é a coragem. Ela era assídua, disciplinada, sabia dar ordens, porque falar para os obreiros, para ajudar ela a viajar à noite, e ela poderia muito bem estar ali dormindo, mas ela também deu o exemplo, que mesmo eles não gostando de viajar à noite, e ela fazendo esse pedido, eles levando ela para se deslocar até a cidade, e ela não ficou ali dormindo, ela estava estudando para poder ministrar no outro dia. Isso é lindo de ver. Você não, saber dar ordens, mas também saber ser servo e buscar dar o exemplo. E é isso que a gente tem que aprender. Opa, muito bom, minha irmã. A coragem, ela tá nas principais virtudes, né, que a gente tem. E no ministério a gente vai precisar muito dela na nossa tomada de decisão e, sobretudo, nos enfrentamentos, no exercício da vida ministerial. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Amém. Professor Reginaldo. Oi, tudo bem? Eu gostaria também de falar algumas coisas. Quero agradecer pela aula, pela grandeza, sabe, pela hombridade, pela seriedade que tem sido a nossa aula. Como nós temos aprendido, sabe, o pastor Luiz, e ele consegue passar esse entusiasmo, sabe, dessa aula para nós. Ele tem, se ele pudesse, ele ministrava as aulas para a igreja toda. Essa é a impressão que eu tenho. Pastora, não fala o que está no meu coração, pastora, não fala. No final eu vou falar. Porque assim, onde ele está, ele quer passar aquilo que ele tem aprendido. Então, assim, para mim tem sido uma honra muito grande. Tanto estar participando do seminário, quanto fazer parte do Ministério Fé e Família, porque é como se tivesse encaixado a engrenagem e agora a gente tem aquela absoluta certeza de que nós estamos no caminho certo, de que a nossa liderança tem pautado mesmo na palavra, sabe? No capítulo 7, eu anoto tudo, porque a gente não lembra tudo, né? O capítulo 7 me chamou muito a atenção, que nós somos exortados a viver conforme a palavra de Deus. Que quem tem que aparecer é Cristo e não a nós, né? Então, assim, o que eu quero acrescentar, professor,
é isso, sabe? Na aula passada eu até queria falar, mas aí o meu pastor Luiz falou tudo aquilo que eu gostaria de falar, que independente de título, nós somos chamados para servir, né? Isso que a pastora Lu acabou de dizer. Não é o título que faz de nós melhores ou formados, né, em alguma coisa que faça diferença no reino. Não, é tudo isso que nós aprendemos hoje. É o nosso caráter, é a nossa hombridade, é a nossa seriedade, né, diante do reino, diante das coisas do Senhor. E em relação ao vídeo, eu queria compartilhar algo rápido, que é sobre o terceiro texto que ele fala de Romanos 1:1, que ele fala que Paulo, como servo, né? E ali eu nunca tinha tentado para aquele texto dessa forma, né? E eu quero ler aqui, que diz assim, ó, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então, antes de ser apóstolo, ele era servo, separado para o evangelho de Deus. Então, assim, ele era servo, independente de ter título de apostolado, ele servia. E outra coisa que eu aprendi e que eu vou levar para a vida toda, é que sempre quando alguém me perguntar o que é o evangelho, a gente sempre fica tentando, né, falar bonito, é isso, aquilo. E tanto nas aulas quanto no vídeo, que se resume em Jesus Cristo, né? Que não é igreja, como você nos ensinou, que não é igreja, não é pessoas, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Então, essa é a minha observação. E muito obrigada, é um privilégio estar nessa sala. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. É top, ele faz isso em tudo. Amém. Revelou, né? Muito obrigado. Pastor Moacir, vamos lá, meu amigo. Eu vou também deixar meu registro aqui antes de eu sair da aula. Estou aqui me arrastando também, que eu fui acometido de uma gripe muito forte. Eu estou rebocado, mas estou aqui. Não só pela minha vontade, mas pela importância da aula e pelo conhecimento que eu estou agregando aqui nas aulas. Muito obrigado ao professor por estar também aí com um problema de saúde e estar até agora servindo a nós através do seu conhecimento, né, por meio do seu ensinamento, né? A respeito da vocação, do chamado, é algo que eu acredito que eu ainda não esgotei a minha ansiedade em aprender mais e discernir melhor isso. Entendeu? Eu sempre tive assim muita, não é preocupação, mas muita responsabilidade em relação às coisas a serem feitas dentro da igreja. Na vida secular, eu sempre agi de uma maneira em que eu não tive tanto temor quanto na igreja em fazer ou deixar de fazer as coisas. E eu acredito que eu ainda sou um aprendiz, né, na alfabetização em relação às coisas espirituais. Uma preocupação muito pessoal, sempre assim do preparo para fazer as coisas, para exercer o ministério na igreja. E quando foi nos dada a responsabilidade, a minha esposa, do Ministério de Casais na igreja, foi uma preocupação muito grande em relação a gente não ser pastores na época, só ser diáconos, né? E a igreja, em muitas igrejas, nós tínhamos sido convidados para fazer esse trabalho, mas nós teríamos que aceitar a ordenação de pastores antes de começar o trabalho. E eu vejo na faculdade, a gente primeiro estuda, né? Passa o tempo da faculdade para depois pegar o diploma. Ali eu teria que pegar antes de começar o trabalho, a atividade, sem saber se iria ter sucesso ou não. E eu sei que eu estive equivocado durante muito tempo, porque Deus não escolhe os preparados. Então, se eu fui escolhido para fazer um trabalho dentro da igreja, é provável que talvez não tivesse alguém pior do que eu. Não porque eu era o melhor naquele momento para a atividade, mas é porque Deus capacita os improváveis para destacar a grandeza dele e o amor dele por nós. Para dizer que para ficar claro que é ele que faz o trabalho, é ele que nos capacita. Então, se ele escolheu o doutor para fazer alguma coisa, fica claro que é a capacidade intelectual daquela pessoa que conseguiu desenvolver aquele trabalho. Então, quando ele escolhe o improvável, é ali que aparece a grandeza de Deus em nossa vida. Então, é pela graça e não pelo meu conhecimento. Então, hoje eu sou consciente
de que eu fiz na igreja, claro que eu me esforcei, eu me empenhei, eu faço isso sempre com muito esforço, mas o que eu fiz, eu consegui fazer até hoje no reino de Deus, é pela graça que Deus tem pela minha vida e não pelo aquilo que eu sei. Então, não é pelo meu intelecto, mas sim pela graça de Deus na minha vida eu tenho esse conhecimento. Mas isso também não me traz o comodismo de eu achar que Deus é que sempre vai me preparar, e eu vou ficar de braços cruzados esperando. Então, era um anseio meu estar fazendo esse curso. Eu acredito que não esgotou. Eu devo chegar no final do ano, devo procurar alguma outra coisa. Eu entendo que eu preciso aprofundar mais, porque quando você aprende uma coisa, descobre que não sabe 5, 6. Então, é aquele quanto mais sei, mais eu tenho certeza que preciso aprender mais. Então, eu muito grato pelo curso, pelas suas aulas, deixar aqui meu registro, pela turma, pela acolhida, e foi muito edificante. Eu entendo que eu avancei muito, eu tirei muitas dúvidas, mas, no entanto, surgiram outras também, né? Então, muito obrigado aí pela turma, obrigado por essa disciplina aqui sincera, obrigado pela sua paciência, e eu muito tenho aprendido também, porque eu lecionei há alguns anos, e eu entendo que eu cometi muitos equívocos em sala de aula, e eu acredito que daqui para frente eu vou melhorando muito nessa função do mestre, né, do ensinar. Obrigado aí a todos. Ô, pastor Moacir, muito obrigado pelas observações. Deus abençoe muito o seu ministério, da sua esposa. Amém. Nós temos mais alguém que queira falar das contribuições da disciplina para a vida, para o ministério? Eu quero... Depois eu falo. Pode ir, pastor. Não, assim, eu queria só reforçar, assim, a gratidão, né, que muitas pessoas já colocaram. O professor realmente tem sido uma bênção, estudar, aprender um pouco mais com o senhor, né, que já tem uma jornada aí de ensino e aprendizagem. E, assim, tudo que nós estudamos vem de encontro ao que a palavra de Deus fala, né? Porque a gente precisa dessa confirmação através da palavra. E, assim, é muito gratificante para nós também percebermos que nós estamos no caminho certo, né? Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, fala que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Então, esse foi o nosso principal chamado, né? De servir ao nosso próximo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como o Moacir colocou, eu acredito que Deus realmente, assim, tem nos dado dons, né? Diferentes dons a cada um de nós. E, assim, esses dons são justamente para o engrandecimento do reino. Então, quando ele encontra o nosso coração, um coração disposto a ser trabalhado e a ser usado por ele, realmente é pela graça que ele nos usa, né? Não pela nossa capacidade, ou pela nossa inteligência, ou pela nossa força, mas pela graça que vem diretamente dele, né? E também, como o Moacir colocou muito bem, isso não significa que nós devamos nos assim, acomodar, né? Muito pelo contrário. Tal como na parábola dos talentos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós precisamos trabalhar, né? Para que possamos servir com excelência. Porque eu penso que é isso que realmente ele requer de nós. E esse tempo, né, esses 4 encontros que nós tivemos com o Senhor, realmente veio confirmar aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Então, a gente só pode agradecer por esse tempo, e mesmo estando, assim, um pouquinho baleado, né, professor? O senhor está conosco hoje, compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Muito obrigada mesmo, foi uma bênção. Amém. Bom, muito obrigado pela participação, pelas considerações. Deus abençoe muito a senhora. Amém. Meus irmãos, minha irmã, agora o pastor Luiz, né? Isso. Nós não temos palavras, sabe? Porque eu fico muito feliz porque a professora Gláucia
E o César já conhecia o senhor, e eu não tinha esse privilégio. Então, quando ela diz que é o senhor que vai dar aula, não desfazendo os demais professores, a gente vê esmero, a gente vê dedicação, simplicidade. E eu estou orgulhoso de mim mesmo, sabe? Por quê? Porque o fato da gente já ter um diploma de teologia não significa que a gente não precisa aprender mais, sabe? E, sobretudo, naquilo que a gente mais está fazendo frequentemente, que é pastorear. Eu vejo tanta necessidade de aprender, sabe? Então, cada aula dessa, para mim, é um banquete que é posto e eu me alimento de tudo. Quantas coisas, às vezes eu brinco com os colegas, mas eu absorvo tanto, que às vezes tem lugar que eu estou falando sobre o que eu estou aprendendo. Porque quando você é um líder de uma igreja, as pessoas elas pensam por si próprio que você é Deus, que você é anjo, que você já sabe tudo, você não precisa aprender nada. Se essas pessoas dessem uma olhadinha para dentro do meu coração, elas iam ver tanta coisa que eu vejo assim, porque é igual o pastor Márcio falou, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, essa sua aula, como as demais, nos contribui, nos ajuda muito, nos fortalece a trilhar um caminho mais correto, nos dá uma visão, uma direção, sabe, muito boa. Eu ainda não imprimi essa apostila, porque eu deixo no meu tablet e deixo no meu celular. Eu preciso ter essa apostila para mim, sabe, porque são ensinos aparentemente simples, mas muito profundo. E, às vezes, eu acho que, quando fala em um curso teológico, cria-se uma barreira muito grande. E outra felicidade que a Gláucia e o César tiveram foi quando nós conversamos com ele, eu e a Lu, para ser um seminário prático, das coisas práticas da igreja, para que exatamente a maioria dos alunos que estão fazendo são obreiros. Então, eu estou junto com eles, aprendendo coisas que vai nos ajudar a colocar em prática. E aqui eu ressalto vocês, pastores, obreiros, eu vou cobrar de vocês mesmo. Eu vou exigir de vocês coisas que a igreja, muitas vezes, por não ter esse privilégio de sentar, ficamos aqui 2 horas sendo ministrado, comendo do melhor. Então, nós não podemos nos omitir mais. Por quê? Porque nós sentamos, nós estamos praticamente, aí vai para 2 anos, né, Glaucia? 2 anos sentados sendo ministrado pelos melhores. Eu considero assim porque Reginaldo vai ser nosso padrinho de formatura. Não adianta nem pensar em recusar. Isso. Então, eu quero depois conversar com a professora Gláucia e a minha esposa para a gente ver, Gláucia, eu gostaria que muitos líderes ouvissem essa aula, sabe? Então, eu vou sentar com você depois para ver o que a gente pode pensar, porque é muito enriquecedor, sabe? E devido a essa dificuldade da transmissão online, eu queria ver depois com o professor algo presente. Não é em sala de aula, porque não podemos. Amém. Depois eu vou trazer algumas coisas e aí a Gláucia transmite para o senhor. E de maneira muito feliz, muito obrigado. Sempre. Que Deus Pastor Luiz, continue poderosamente. Fico muito agradecido aí pelo carinho do senhor, pastora Luciene, o nosso casal coordenador do curso, Formação e Crescimento na Fé, a Gláucia e o César. Deus ilumine muito todos os alunos, todas as alunas, e a gente vai construindo aí um caminho de conhecimento juntos, né? Amém. Deus vai ensinando daí e nos ensinando daqui, e essa é a vida, né? É crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Então, estou sempre à disposição. Precisando da gente, nós estamos à disposição, viu? A Glaucia está me intimando para ir na formatura, né, Glaucia? Vai ser, a ideia de formatura é sempre muito interessante, né? É o coroamento, né, de toda essa caminhada aí de 2 anos de estudos, né? E isso é muito importante. Vai ser um dia muito especial para todos, viu? De minha parte, eu quero agradecer pela confiança do curso da igreja, em que eu ministrasse mais uma disciplina, e é uma disciplina de responsabilidade, que é a teologia pastoral, que fala sobre o serviço que ora desempenhamos na casa de Deus. Só fica aqui mesmo minha gratidão, pastor Luiz. Gratidão a todos aí, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer os coordenadores, né, que estão aí pronto para nos servir, os alunos. Muito bom, parabéns para todos nós, porque eu estava até vendo a pastora Lu falando, ela pode ministrar essa disciplina para nós. Aí. Pastor, muito bom, obrigado. Pastor Luiz, pastora Luciene, Guilherme e Patrícia. Assim que nós encerrarmos aqui, permaneçam na sala, como diz o nosso pastor Luciene, 50 centavos de conversa aqui com a coordenação. Quem quiser orar. Certo. Então, meus irmãos, muito obrigado, um abraço a todos aí, viu? Fiquem em paz, viu? Ô, Glaucia, eu tenho um orador da turma, você já escolheu? Não, fica à vontade, pastor, para indicar. O Wesley vai ser o nosso orador aí. da turma. Legítimo. Beleza, então tá jóia. Tá sacramentado. Antes de sair aqui da aula, da nossa última aula, deixar aqui o meu apreço, a minha admiração pelo trabalho da professora Glaucia. Ela deu uma excelente entrevista aqui da TV Anhanguera. Parabéns, viu, Glaucia? Pastor Luiz, você falou em orador aí, orador da formatura, e tem um orador de terminar a aula? Tem. Vamos pedir a pastora Lu para orar para nós? Pastor aí de plantão? Vamos botar o nosso aluno nota 10, Juliano. Faz essa oração, Juliano. Cadê ele? Ele já saiu? Caladinho. Não. Cadê? Juliano, cadê você? Tô aqui, ué. Não tô te vendo? Cadê? Uai, é porque a gente tá aqui, guardadinho, bonitinho. Então, ora, Cheguei. Amém, vamos orar então. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está tendo. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nessa noite te agradecemos, Pai. Obrigado. Pai, te agradecemos por esse semestre, te agradecemos por esse mês, te agradecemos por essas aulas, Senhor. Senhor, obrigado pela vida do pastor Reginaldo, Senhor. Obrigado Amém. pela vida da Luísa, pastor Luciene. Que o Senhor possa retribuir. Glaucia do César. Amém. Amém, Pai. Obrigado pela vida do teu servo. Senhor, obrigado pelo conhecimento que a gente tem recebido, Pai, de Ti. Amém. Senhor, obrigado por nos mostrar o quão indignos nós somos, Pai, de viver nesse mundo, mas a Tua graça nos basta. Senhor, obrigado por nos mostrar que a gente pode ser melhor a cada dia, Pai, para poder multiplicar para o Teu reino. Senhor, obrigado pelas dificuldades desse curso. Senhor, obrigado por estar nos trazendo à luz o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado por cada dia que o Senhor tem nos dado e obrigado por cada minuto de vida que o Senhor tem nos dado a mais nesse mundo tão difícil, Senhor. Te agradecemos, Pai, por conhecimento que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos dando paz, nos dando alegria e nos fortalecendo, Pai, para que não possamos desistir desse curso que tem nos enriquecido tão grandemente, Pai, para que possamos multiplicar no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Juliano, parabéns por você vencer mais com uma disciplina, né? Você sempre expôs isso, mas que legal, tá? Isso é muito bom. Eu sei que você está superando uma fase que é difícil na vida de muitos de nós e você deixou bem claro, tá? Parabéns por isso, tá? Deus continue te abençoando. Amém. Amém?